paz do Senhor a todos os irmãos. Esperemos que esteja tudo bem aí por casa. Connosco está tudo bem, graças a Deus. E antes de nós começarmos a louvar o nome do Senhor, eu gostaria de pedir aqui à Rebequinha que ela possa orar por cada um de nós e também por esta celebração. Paizinho do céu, abençoa este culto. Abençoa as pessoas que estão no hospital Visita e abençoa todas as pessoas que estão a ver este culto. Obrigada por tudo e em nome de Jesus. Amém. 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 Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim, pois quando deste tudo por mim. Oh, oh, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim, pois quando deste tudo por mim. Oh, 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 quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real.
sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter esse desejo no nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu, Senhor, nos alcançaste, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua grande obra sobre a nossa vida, Senhor, que tem, Senhor, nos aperfeiçoado a cada dia que passa e tem trazido também, Senhor, a nós a Tua confiança, a fé, Senhor, que move, Senhor, montanhas, Deus. Senhor, Tu és realmente aquilo, Senhor, que nós temos de bom, Senhor, dentro de nós, Pai. Senhor, Te entregamos, Pai, a nossa adoração, Senhor, que possa ser como cheiro agradável a Ti, Senhor, e que nós possamos também, Senhor, com a letra das músicas, relembrar-nos, Pai, o quanto, Senhor, Tu és bom e o quanto, Senhor, Tu és amor, Senhor, para cada um de nós, Deus. E, Senhor, como diz a letra da música que nós cantamos, que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Neste caminhar, Senhor, que se chama vida, Pai, que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, restaurados, Deus, que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, lavados e purificados pelo Teu sangue, Senhor. Porque só existe uma razão pela qual nós existimos, Pai, é para nós podermos adorar-Te, Senhor, em espírito e em verdade, e para nós podermos, Senhor, realizar, Senhor, o Teu plano sobre a nossa vida, Pai. Te agradecemos por todas as coisas, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Antes de eu nascer, escolhido eu fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Amém. Que grande graça que nos alcançou. Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E isso é uma grande honra nas nossas vidas. Amém. É com grande alegria que nós podemos orar, buscar a Deus, falar com Ele, ler a Sua Palavra, conhecê-lo intimamente. É com grande honra que nós podemos chamar de Pai esse grande Deus. Por isso fica já a seguir com a Palavra de Deus e nós queremos deixar-te aqui um grande abraço de casa, um grande beijinho e até já! Até já! Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar novamente a partilhar a palavra de Deus convosco. E nesta noite eu vou continuar com o estudo da carta aos Filipenses. Resumindo, Paulo estava preso e aguardava o julgamento que significava a sua liberdade ou talvez a perda da sua própria vida. Paulo diz aos Filipenses que nenhuma prisão será capaz de travar os limites ao Evangelho de Cristo. Esse sentimento, sem dúvida, que superava todas as expectativas do apóstolo referentes ao crescimento do reino de Deus. Realmente o seu propósito era ver o avanço do Evangelho. Em Romanos 1:16, o apóstolo Paulo ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Mediante a prisão de Paulo, o Evangelho estava a ser espalhado, estava a ser propagado e ele se regozijava pelo facto de que Cristo estava a ser pregado. Mas também é interessante que ele se alegra pelas circunstâncias e pelas situações. Nós vamos continuar a ler Filipenses, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 26. E diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O apóstolo Paulo, ele vê a mão de Deus em todo o propósito da sua vida. Interessante entender que este propósito era ele passar pela prisão para o cumprimento da sua missão. Ele estava cheio de confiança de que de uma forma ou de outra, Jesus Cristo, ele seria glorificado. E ele queria muito que os irmãos de Filipos reconhecessem que, por causa da sua confiança em Cristo, ele não temia pelo futuro, garantindo-lhes que sabia que tudo o que acontecesse com ele seria para o bem, tanto dele como para o povo de Deus. Mas de onde procede essa tal confiança da parte de Paulo? Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 28. Ele diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem, contribuam para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então nós podemos ver que a súplica dos irmãos e amigos filipenses contribuiu juntamente com o socorro do Espírito de Jesus Cristo em seu favor, a fim de que ele não seja envergonhado, mas que engrandeça a Cristo na vida ou na morte. No versículo 20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo seja, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida,
seja pela morte. Então nós podemos ver que a intensa ou ardente expectação e esperança de Paulo não roda em torno da sua segurança, mas no progresso do Evangelho, na perseverança dos irmãos. Ele estava decidido a não ser envergonhado em nada e por ninguém. O que nós podemos verificar e ver na declaração: em nada serei confundido. A única coisa que poderia confundir Paulo, ou seja, deixá-lo envergonhado, seria deixar de receber a aprovação de Deus. Para Paulo, declarar o Evangelho era o seu dever. Sem dúvida que Paulo ele estava ansioso por ser fiel à sua vocação e não deseja fazer nada que envergonhe o Evangelho. Ele não tem medo, ele não tem receio de ser humilhado a nível pessoal, até porque, como nós sabemos, Paulo suportou muitas humilhações no desempenho da obra de Cristo. E ele, sem dúvida, ele estava disposto a suportar mais ainda. Mas ele sabe que não deve em nada ser confundido para que Cristo seja exaltado. Mediante o seu comportamento, mediante o seu testemunho e defesa na Corte Suprema. Sem dúvida, Paulo precisava de muita coragem a fim de tornar conhecido o Evangelho. O importante para Paulo e a preocupação dele era fazer Cristo conhecido, quer na vida, seja na morte. Eu penso que se Paulo vivesse nos nossos dias, nos dias de hoje, ele não estava interessado nos likes que tinha ou nas subscrições para ter mais fama, nem tampouco em nada dessas coisas, ou no pagamento de alguma conferência para ouvi-lo. A Bíblia diz que ele pregava em todo o lugar, ele pregava nas praças, ele pregava nas casas, ele pregava na prisão. O seu foco era fazer discípulos para Cristo e não pessoas consumistas de fama e reconhecimento. No versículo 21 de Filipenses, todos nós conhecemos este versículo, diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabes uma coisa? Esta deve ser a nossa declaração de fé. É uma fonte de consolo para mim e para ti que somos do Senhor. A morte física não é o último estágio da vida do Filho de Deus, mas é uma bênção. Significa deixar este mundo e todo o seu sofrimento para descansar nos braços de Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Quem vive para Cristo e morre em Cristo vai habitar com o Senhor. Paulo, ele contempla a vida e a morte com tranquilidade. Como assim? Morrer é ganho? Que ganho? O ganho é Cristo. A existência de Paulo resumia-se na vida em Cristo. Olha o que ele diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Cristo era tudo para Paulo. Ou seja, ele dizia: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, caso ele vivesse, estaria com os filipenses, estaria com os seus irmãos. Mas se fosse morto, estaria com Cristo. Se Paulo vivesse, ele continuava a pregar o Evangelho. Veja o que diz no versículo 22 a 24. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. A nossa vida só faz sentido, meus irmãos, por causa de Cristo Jesus. Ser cristão tem muito a ver com isso. O sentido das nossas vidas precisa ser Cristo. Estar com Cristo e viver ou ficar na carne, como diz o verso que acabámos de ler. Este era o dilema de Paulo. Ele desejava estar na plenitude com o Senhor. Contudo, o seu amor pelo Evangelho, pelos seus irmãos, era igualmente intenso, grande, ficar na carne. Aqui refere-se à vida física. Ou seja, ele queria viver somente apenas para proclamar o Evangelho e fortalecer a Igreja do Senhor. Para terminar, eu gostava que nós pudéssemos ler do versículo 25 ao 26, e diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso proveito,
e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então nós podemos ver os versículos 25 e 26, Paulo ele entende que se fosse posto em liberdade, ele poderia rever os irmãos de Filipenses e viver o amor fraterno pela providência do Espírito Santo. Então, Paulo ele resolveu o seu dilema em relação à igreja. Ele declarou que o seu desejo de estar com Cristo foi superado, foi vencido pelo amor, pelo benefício de servir os irmãos. Ele também nos ensina que nós devemos estar prontos a trabalhar na causa do Senhor, mesmo que isso signifique enfrentar oposição. Oposição da família, oposição dos amigos, oposição dos falsos profetas e dos falsos crentes e até, meus irmãos, daquilo que muitas vezes nos custa, das privações materiais. O que deve nos importar somente isso é o progresso, é o avanço, é o crescimento do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Faço uma pergunta nesta noite. O que é que nós temos feito para o avanço do Evangelho? Será que temos anunciado as boas novas aos perdidos? Temos falado de Jesus? Temos falado que só Jesus salva? Temos dado testemunho da nossa fé? Temos espalhado o caráter de Cristo? Nós vivemos dias que precisamos viver dependentes da graça e do favor de Deus. Vivemos dias que a fé de muitos se esfriará. Muitos serão enganados, muitos serão iludidos. Por isso, firma-te em conhecer mais a palavra do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus. Que tipo de poder estamos interessados? O que nos causaria mais impressão? Um milagre? Ou palavras que fortalecem a nossa fé? Estamos mais inclinados a vir à igreja quando sabemos que o milagre será realizado ali ou quando o Evangelho será pregado? Às vezes vejo pessoas que digam, venha receber o seu milagre. Irmãos, o milagre não se compra como nós vamos ali a um supermercado e compramos alguma coisa, nada disso. Deus é um Deus de milagres e nós queremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas nós não podemos impor o milagre a Deus. Deus, na sua soberana vontade, Ele sabe se quer realizar esse milagre, se é da sua vontade que Deus faça esse milagre na sua vida. Nós oramos e nós confiamos e nós queremos e nós pedimos que Deus cure, mas o milagre, ele não se vende. O milagre, ele não está ali, vou ali buscar o meu milagre como se isso fosse aquilo que me fizesse chegar a Deus. Sabes uma coisa? Deus determinou que o homem seja salvo pela loucura da pregação. Então é pelo poder de Deus, o poder de Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. O poder de Deus abre o nosso entendimento para que essa pessoa receba o Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou, a fim de que tenhamos poder para abandonar o mundo e nos separarmos dele. O maior milagre que Deus nos deu foi a salvação. Foi um dia, não fomos nós que fomos ao seu encontro. Um dia Jesus foi ao nosso encontro e nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, qual deve ser a nossa resposta? Veja o que diz em Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Deus prometeu dar-nos o seu Espírito. Que maravilhoso! Saber que o Espírito Santo habita em nós e nós temos esta comunhão com Ele. Que nesta noite o Espírito Santo contenda com cada um de nós e nos transforme, como diz Paulo, pela renovação da mente, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar nesta noite. Querido Deus, nós estamos em Tua presença. Como é bom sermos alimentados pelo pão da vida. Como é bom sermos saciados por aquele que diz que é a nossa fonte de água, a nossa fonte de todo o consolo. Te adoramos nesta noite, Pai. Te louvamos, te reverenciamos, não por aquilo que Tu nos possas dar, mas por aquilo que Tu és, pelo um Pai maravilhoso, pelo um Pai que cuida de nós, que nos exorta, que nos transforma,
que nos leva ao colo. Te agradecemos pelo teu cuidado, Pai. Que a tua palavra ela possa transformar o nosso coração. Pai, que através da tua palavra, Senhor, haja luz no nosso entendimento. Querido Deus, nós precisamos de entender que Cristo vive em cada um de nós. O vencedor vive em nós. Aquele que ressuscitou, aquele que derrotou a morte, vive em nós. Aquele que cura, aquele que liberta, vive em nós. Querido Deus, queremos guardar a tua palavra, sem dúvida, Senhor. Queremos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a dia após dia a estarmos firmes na rocha da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, quando tropeçarmos, que tu nos possas, Pai, dar discernimento para ver onde pecamos, onde caímos, Deus, e não voltar a cair. Dá-nos fome e sede, Deus, de conhecer verdadeiramente as Escrituras, Deus, porque é através, Senhor, do nosso conhecimento, Deus, de nós mergulharmos no meditar, no conhecer a Tua Palavra, que Tu te revelas a nós, que Tu abres o nosso entendimento, Espírito Santo, e que nos transformas, e que nos fazes conhecer, Senhor, mais e mais o Teu poder. Muito obrigada, Senhor, porque tens cuidado de cada um de nós. Querido Deus, que haja este anseio de estar mais perto de Ti. Pai, atrai-nos para Ti com cordas de amor. Atrai-nos para perto de Ti. Te agradeço, Senhor, porque em todas as coisas, Senhor, nós podemos ver a Tua mão poderosa. Dá-nos esta maturidade que Paulo teve diante das circunstâncias, diante do sofrimento, Deus, não pensando em si, mas confiando, Deus, que Tu estavas com ele em todos os momentos, Deus. Paizinho, que sejamos pessoas com caráter segundo o Teu coração, que nós possamos, Pai, espalhar o Teu amor, espalhar a Tua palavra, espalhar as boas novas do Evangelho, querido Jesus. E possamos, Senhor, envergonhar os nossos inimigos, envergonhar aqueles que se levantam, Pai, para trazer confusão à Tua igreja, ao Teu povo. Por isso, Jesus, que cada um de nós possa ter desejo de conhecer a Tua palavra para não ser enganado, Pai, para não ser iludido com o mundo, com aquilo que tantas pessoas oferecem no Evangelho que eles dizem que é o poder de Deus. Pai, mas nós precisamos de viver a Tua palavra com amor, com discernimento, com arrependimento nos nossos corações. Querido Jesus, toca em cada coração, em cada lar e em cada vida, Pai, e que haja este desejo de famílias serem salvas, Deus, famílias terem este desejo de servir-Te com todo o seu coração. Muito obrigada, Pai, porque tens sido um Pai maravilhoso que cuida de nós, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, também este desejo de orar, Pai, por os nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão a padecer, Deus, que precisam, Senhor, da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa oração, Senhor. Deus, dá-nos misericórdia por eles, que a Tua graça e o Teu favor que nos alcançou também possa alcançar cada um deles, em nome de Jesus. Amém, que nós possamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Eu gostava de, antes de terminar, gostava de lembrar cada um de vocês para nós orarmos pela igreja perseguida. Sabes uma coisa? O Evangelho continua a ser propagado no mundo através do sofrimento de muitas pessoas que se dispõem a fazê-lo sem medo. Pelo sofrimento de muitos, o Evangelho é espalhado e é propagado. Então que Tu possas nas Tuas orações continuar a orar por a igreja perseguida, pela nossa igreja, pela igreja no mundo, pelos irmãos, pela salvação, e que Tu possas e eu possa sermos pessoas de oração e de busca da palavra de Deus e de conhecê-lo mais e mais. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo estaremos juntos às 10 da manhã na nossa igreja, na Amadora, na Casa do Oleiro, Família da Fé. Se ainda não nos segues, nós temos a nossa página no Facebook, também temos a nossa página no Instagram, com certeza está a passar aqui em baixo.
Por isso, és muito bem-vindo a fazer-nos uma visita e estar connosco. Que Deus te abençoe. Um beijinho meu, da nossa família e de todos os nossos irmãos. Tchau!